política local. Na última sexta-feira, o prefeito Ulisses Maia esteve com a gente aqui e ele falou em uma das perguntas, aqui nos momentos da entrevista, de pessoas em situação de rua. Em um trecho específico da entrevista, ele fala de uma vereadora que aceitou uma determinada ou que defendeu uma determinada situação. Nós vamos rever esse trecho da entrevista, certo? Vamos lá. Né? Aí fica uma situação difícil. Vocês acompanharam aquele episódio lá que deu bastante polêmica da rua Santos Dumont, esquina com a São Paulo. Santos Dumont, a prefeitura ficou 6 meses encaminhando aquela pessoa para tratamento. Né? Ele chegou aí, voltou. Agora, de fato, ele aceitou estar numa comunidade terapêutica, né, ligada a uma igreja evangélica. Mas todas as vezes que a prefeitura fazia intervenção ali, tinha manifestação de pessoas favoráveis a ele continuar com a tenda na calçada. Inclusive vereadora, com mandato. Vocês sabem disso, defendendo a permanência da tenda na calçada. Como se fosse dignidade para aquela pessoa morar na tenda na calçada. Isso não é dignidade para ninguém. Como que você pode defender que a pessoa tenha o direito de dormir na calçada? Está preocupada com qual direito? Será que o direito à dignidade daquela pessoa não é muito maior? Então a prefeitura tem as ações, mas ela é limitada. E aí o que aconteceu? A vereadora Ana Lúcia Rodrigues surpreendeu, tomou as dores e respondeu. Ela postou o seguinte, que o prefeito tenta desqualificar cidadãos que defendem a reinserção social de pessoas em situação de rua. E ela cobrou uma atuação do prefeito, gravou um vídeo e nós também vamos acompanhar o que disse a vereadora Ana Lúcia Rodrigues. A verdade é que precisam ser ampliados os serviços públicos que garantem a reinserção social da população em situação de rua em Maringá. E para isso, o poder público tem que atuar imediatamente, inclusive ampliando, por exemplo, o número de vagas nas comunidades terapêuticas para garantir o tratamento de dependência química. E na sequência, a implantação também de unidades de acolhimento dessas pessoas, porque elas terminam o tratamento, elas têm que ter para onde ir. E nessas unidades haverá um vínculo direto com o CAPS-AD. Uma outra política pública de reinserção social muito importante é o Portal da Inclusão, e ele só tem 10 vagas. É preciso ampliar o número dessas vagas. Urgentemente é preciso que o prefeito encaminhe para a Câmara de Vereadores a política municipal para a população em situação de rua, porque dali para frente não haverá mais desculpas para não promover a reinserção social dessas pessoas. Ideias. Eu já vou começar com o Ângelo Rigon. Ângelo, é o seguinte, a vereadora, ela coloca algumas questões aqui. Ela coloca inércia da administração, porque ela diz que a administração tem feito poucos, apenas 10 vagas, e cobra o prefeito e diz para ele parar de dar desculpas com relação a quem está tentando fazer alguma coisa com pessoas em situação de rua, além do texto que ela diz que o prefeito tenta desqualificar quem está tentando defender pessoas em situação de rua aqui em Maringá. É uma briga que eu acho que, se ela tiver resultado prático, vale a pena. Porque, em tese, Ana Lúcia não seria oposição para responder desse jeito ao prefeito Ulisses Maia. Mas foi assim que ela reagiu. É interessante nessa história que o prefeito foi secretário de Assistência Social e Cidadania. Então ele tem conhecimento da situação, de como funciona, do atendimento que deve ser feito a essas pessoas, e a vereadora, por outro lado, também tem, porque é ela, através do Observatório das Metrópoles, quem fazia o levantamento do número, por exemplo, dos moradores de rua. Falam pessoas em situação de rua, né? Porque é uma coisa sazonal, não é uma coisa fixa. Depende muito da situação do país, depende de uma série de variantes. Então, são duas pessoas que sabem do que estão falando. Quando a vereadora faz o papel dela e cobra a prefeitura, eu acredito que isso é altamente positivo. Quando o prefeito aqui, na entrevista, falou de vereadora, eu imaginei que era a Cris Lauer, que era a adversária dele, né? Que é a única que fala mal dele. E aí eu percebi que não era, ao ver esse vídeo da Ana Lúcia, isso me chamou a atenção. Porque, como disse, são duas pessoas que entendem da situação. O correto é a prefeitura ter coragem, porque, por exemplo, quando não teve na questão da Zona 5 lá,
de montar aquela escola para adolescentes infratores, para adolescentes que apresentavam problemas e profissionalizá-los. E houve uma manifestação de um adversário político e a prefeitura recuou. Simplesmente era um projeto muito bonito, foi colocado, se tivesse em vigor, tantos anos depois, a gente estaria colhendo frutos, né? Mas o que a gente vê não é política, isso é interessante, ela não está batendo por bater, ela está batendo porque quer resolver uma situação. E eu acho que o prefeito devia, sim, ouvir as colocações, as ponderações feitas por ela.